Amém. Quer dizer para os irmãos que me sinto honrado, com o convite dos pastores da igreja, fiquei muito honrado mesmo com a recepção dos irmãos, conhecer o pastor, nosso pastor Rafael, tivemos a oportunidade de ficar alguns anos congregando junto, temos alguma história para contar, Amém. E muito feliz de estar aqui hoje diante dessa igreja maravilhosa, Confesso para os irmãos que eu já preguei tantas vezes que não me lembro quantas pregações já preguei, mas confesso que toda vez que eu estou aqui para pregar é como se fosse a primeira vez. Fica naquela dependência, como o nosso irmão falou, não é de nós, é de Deus. Não é uma coisa que eu vou passar de mim, um conhecimento próprio, uma experiência própria. Sabemos que o que a igreja precisa é da palavra de Deus, e nós somos apenas um vaso, uma torneira, aonde jorra a água diretamente da rocha que é Cristo. Amém? Eu quero trazer aqui também a paz da minha esposa, que não pôde estar presente. Ela levou uma queda, quebrou o pé e está de molho aí, então ela não pôde estar presente aqui hoje. Está comigo a minha mãe ali, mas ela gostaria muito de estar aqui, Ela ficou lá se lamentando, queria ir junto, mas vai surgir outras oportunidades, e com certeza um dia ela vai vir aqui congregar com os irmãos também. Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje, irmãos, que eu vou começar com uma ilustração que fala assim, eu dei o título dessa palavra: Descobrindo o Sentido da Vida. É interessante, porque muitas vezes, muitas pessoas vivem, morrem e não descobrem o sentido da vida. E quando você descobre o sentido da vida, fica mais fácil para viver ela. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar com uma ilustração, irmãos, que diz assim: uma criança, um adolescente, morava no interior, aquela cidade rural, lugar rural. E todo mundo que já morou no interior sabe que muitas vezes para você ir à escola, você tem que andar um grande trecho, a pé, Não é que nem aqui que a escola é bem pertinho, outra vez tem van, tem ônibus. E aquele menino, ele ia a pé para a escola. E um belo de um dia, ele passando na beira de uma estrada, ele viu lá que houve um acidente de colisão de veículos, e ficou ali um pedaço de espelho do retrovisor de um carro. E ele pegou aquele espelho, como toda criança, e ficou aquele espelho para brincar. Passou na pedra, arrancou o corte que tinha ao redor para não se cortar, e guardava aquele espelho com ele. Então toda vez que ele ia para a escola ou voltava da escola, ele ficava pegando o reflexo do sol, jogando naquele espelho, e ele ia brincando, jogava a luz lá naquele morro, lá naquela pedra, lá no passarinho em cima da árvore. E um belo de um dia estava sentado em cima de um monte, lugar alto, e lá embaixo das árvores tinha um galpão escuro, estava escuro aquele ambiente lá, e ele de cima do morro pegou aquele espelho, alinhou com o sol e jogou o reflexo lá dentro, e lá dentro ficou claro, clareou tudo, e nesse dia ele descobriu o sentido da vida, que nós somos esse espelho, que o Senhor nos usa para levar a luz na vida das pessoas que estão em trevas e estão na escuridão. Então aqui, para nós iniciarmos essa mensagem, aqui no livro de São João, no capítulo 8, e versículo 12, está escrito: E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quando o ministério de louvor estava louvando, teve um louvor que falou que Jesus ia trazer a luz, ia trazer a cura, ia resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua família. E naquele momento eu falei: glória a Deus, é o Senhor confirmando essa palavra nessa noite. O Senhor quer trazer a luz. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo era em treva, o mundo ainda está em treva. Esse mundo,
Quantas pessoas estão tentando tirar a sua própria vida? Por que as pessoas muitas vezes querem tirar a sua própria vida? Muitas vezes essa pessoa tem dinheiro, muitas vezes essa pessoa tem um carro bom, muitas vezes tem um bom emprego, muitas vezes tem uma conta bancária excelente, mas dentro do coração dessa pessoa muitas vezes há trevas, e ela não consegue ver o melhor da vida, ela não consegue ver o sentido da vida, ela não consegue ver que ela pode ser uma pessoa feliz. Não. Por que não consegue? Porque não tem a luz dentro de si, e essa luz chama-se Jesus. Ela não consegue enxergar o caminho. Irmãos, quando acaba a energia da rua e fica todo escuro, nós temos dificuldade para andar, porque você pode tropeçar, você pode errar o caminho, você se sente medo, você se torna mais vulnerável. Por quê? Porque você está na escuridão. Dessa mesma forma são as pessoas que andam nos dias de hoje sem a presença de Cristo, e muitas vezes essa pessoa está do nosso lado, muitas vezes essa pessoa mora no nosso quintal, muitas vezes essa pessoa trabalha junto com você do seu lado. E o que essa palavra de Deus está trazendo para nós nessa noite? Que nós temos que ser esse espelho que vai refletir a glória e a luz do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Pessoas precisam ser salvas. Nós vivemos um mundo, igual o nosso pastor falou, nós vivemos um mundo que está vivendo os seus últimos momentos, e Satanás não tem perdido oportunidades. Nós estamos vendo aí que crianças estão envolvidas em droga, crianças estão envolvidas em prostituição, lares estão sendo destruídos, pessoas estão brigando, matando os filhos estão matando os pais, e isso não é nos Estados Unidos, isso não é nos países, não, isso está acontecendo do nosso lado. E muitas vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, nos escandalizamos com isso, mas o que nós estamos fazendo? Cadê o espelho? Cadê o espelho que está refletindo embaixo dos lugares escuros? No meio das árvores, dentro daqueles galpões abandonados? Nós somos esses espelhos. A ilustração que eu contei aqui, esse rapaz usava aquele espelho simplesmente como brinquedo. Esse menino usava como brinquedo, mas ele foi crescendo. E um belo de um dia, em cima de um monte, quando ele levou essa luz dentro de um lugar escuro, um galpão abandonado, ele descobriu: nós somos essa luz que reflete no meio da escuridão. Eu congregava ali no Jardim Canadá, e eu dirigi uma igreja ali. Começamos com uma célula, começamos na casa de uma família, e dali nós fomos para a garagem dessa família. Depois encheu, alugamos um outro salão, e lá encontramos um homem, de uns 40 anos mais ou menos, e ele estava abandonado. A família não queria mais ele, porque ele se envolveu nas drogas. A esposa abandonou ele, a filha foi morar com a mãe, depois foi morar com a tia. Ele morava num quintal onde moravam todos os irmãos dele, cada um tinha 2, 3 cômodos, morava tudo junto no mesmo terreno. Juntaram todo mundo, expulsaram ele: você não vai morar mais aqui. E ele então pedia para os amigos dele deixar ele morar, deixar ele dormir no quintal, junto com os cachorros, porque tinha medo de dormir na rua. Mas muitas vezes até isso era negado. Então ele buscava a frente do estabelecimento, arrumava umas caixas de papelão, entrava lá dentro e passava a noite. E durante o dia ele ficava catando reciclagem, a maior parte para usar com drogas. E um belo dia eu tive o prazer de conhecer ele. E naquele dia a luz brilhou na vida dele. Naquele dia esse homem encontrou o caminho. Porque quem está nas trevas, igreja, quem está nas trevas não consegue encontrar o caminho. Muitas vezes você pode ver uma pessoa que está nas drogas, e você fala: poxa, o próprio nome já diz, é uma droga. Por que você permanece nesse caminho? Porque ele está cego, ele está nas trevas. Precisa acender uma luz, para ele olhar e falar: puxa vida, estou errado. Se nós apagarmos essa luz, irmãos, essas lâmpadas que estão aqui, pode ter pessoas com a roupa totalmente suja, quem vai enxergar? Ninguém. Mas se a lâmpada está clara e tiver uma mancha na roupa de alguém, todo mundo vai enxergar essa mancha, porque ali há a luz. Quando nós chegamos na presença do Senhor, que é a luz da nossa vida, então nesse dia nós enxergamos: eu preciso me limpar, eu preciso me transformar, eu preciso mudar a minha vida. Eu estou com as minhas vestes sujas, eu estou fazendo algo errado, porque essa luz brilhou na nossa vida.
Hoje nós conhecemos Jesus, que é a luz do mundo e tira o pecado de toda a humanidade. Aleluia! Esse Jesus transforma. Naquele dia eu conheci o Denilson, e nesse dia então eu tive o prazer de ministrar a palavra na vida dele, e para a honra e a glória do Senhor, esse homem foi transformado. Hoje inclusive ele congrega no Casarão, ali na Barão de Mauá. Ele está congregando lá. Por quê? Porque ele encontrou a luz, ele foi liberto do álcool, foi liberto do cigarro, foi liberto das drogas. Ele voltou a morar no terreno lá junto com a família. Fui lá, conversei com a família, dá uma oportunidade para ele. Jesus transformou a vida dele, e então ele retornou para o seu ambiente. Hoje ele é casado, ele tem família, ele trabalha, está próspero. Por que isso aconteceu? Porque a luz brilhou na vida dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A luz brilhou lá dentro. E é isso que Deus quer que nós façamos no dia a dia, que nós sejamos essa luz, aonde quer que nós passamos. No meio da sua família, você é uma luz. Dentro da sua casa, você é uma luz. Dentro da empresa que você trabalha, você é uma luz. No caminho que você passa, você é uma luz. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o mais interessante, você pode estar num ambiente hostil, você pode estar num ambiente de trevas, mas aonde você passa, a luz. Eu trabalhei em empresas, em firmas, que muitas vezes tinha aquela rodinha contando piada suja, fazendo um monte de... Quando eu chegava, eu falava, opa, o irmão chegou. Respeitava, parava, mudava de assunto, porque o irmão chegou. Então o que acontece? A luz chega, as trevas desaparecem. É fração de segundo. Você pode estar na maior escuridão, quando você aperta o disjuntor, a lâmpada, pá, as trevas somem. Você é uma luz. Cutuca o seu irmão e fala, você é uma luz. Você reflete a glória de Deus aonde quer que você passa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso é interessante. Por quê? Vidas estão indo para o inferno todos os dias. Vidas estão se perdendo todos os dias. E se nós não refletirmos essa luz, então nós perdemos o sentido da vida. Porque quando Jesus estava na terra, levantou os discípulos, Jesus então voltou para o céu, os discípulos continuaram fazendo aquilo que Jesus fazia. A mesma luz que estava sobre Jesus ficou sobre a vida dos discípulos. Jesus chegou e curou muitas pessoas. Agora Jesus foi para o céu. Agora não há mais cura? Sim, há cura. Por quê? Porque a glória de Deus, a luz de Deus reflete sobre a vida dos discípulos, e o discípulo continua fazendo a mesma obra. Aleluia! Pedro e João passam naquele lugar, em frente à igreja. Lá está um coxo mendigando, pedindo esmola. Há muito tempo ele estava ali. Quantas pessoas passaram por ali? Quantas vezes Pedro passou por ali? Quantas vezes João passou por ali? E nunca aconteceu nada. Mas depois que eles foram cheios da unção do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, aquele dia mudou a história daquele coxo. Porque quando aquele homem pediu aquela esmola, eles bateu a mão no bolso, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ei, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia! Porque nesse dia a luz do Senhor resplandeceu sobre a vida daquele coxo, e então a vida do coxo foi mudada, foi curada. Acabou a vida de pedir esmola, acabou a vida de ficar mendigando. Agora no meio das trevas surgiu uma luz e mostrou o caminho certo para ele, o caminho da cura, o caminho da salvação, o caminho da vitória. Por que isso aconteceu? Brilhou a luz. Brilhou a luz. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não conseguimos refletir essa luz. Porque para você refletir essa luz, você precisa estar alinhado com Cristo. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não conseguimos passar o reflexo dessa luz adiante. Mas por que não conseguimos, pastor? É porque muitas vezes ainda há treva nos nossos corações. Sabiam disso? Não, eu estou na igreja, não há treva em mim. Não, há possibilidade de ter. Por quê?
Porque você pode estar na igreja, mas se você não perdoou o seu irmão, se você guarda mágoa de alguém, se você não fala com o irmão da direita ou do irmão da esquerda, se você não consegue conversar com o seu vizinho, como você vai ganhar ele? Se você está em divisão com a sua família, como você pode resplandecer sobre a vida deles? Então muitas vezes há trevas sobre a nossa vida, e nós não conseguimos refletir a glória de Deus como deveria ser refletido. Então muitas vezes nós precisamos nos alinhar com Cristo. A Bíblia diz no livro de Daniel, que aqueles que muito ensinam a palavra do Senhor, refugirão, resplandecerão, como astro, ou como estrelas, nos céus. Ou seja, aqueles que muito ensinam, aqueles que muito pregam, aqueles que muito evangelizam, aqueles que muito convidam, aqueles que se importam com a vida dos outros, ele vai resplandecer. Por quê? Ele, como espelho, ele não tem luz própria, mas a luz do Senhor bate na vida dele e traz o reflexo na vida de outras pessoas. É um instrumento poderoso. Eu quero dizer para os irmãos que, irmãos, por que Pedro foi tão usado? Por que Paulo foi tão usado? Por que tantos discípulos foram tão usados? Por que na igreja tem irmãos tão usados e eu não consigo ser tão usado? É porque, imagina só, depende do seu alinhamento com Deus. Eu vou usar uma coisa muito prática e simples para lhe explicar. Nós temos aqui a lua. Nós temos a lua cheia, a lua crescente, a lua nova e a lua minguante. Quando está na lua minguante, você vê que só está uma tirinha assim, ó, feito uma meia lua bem pequenininha. Mas por que ela está só aquele fiapinho? Porque a lua não está bem alinhada com o sol. Então ela só pega uma parte do reflexo do sol. Então fica só aquela fatia bem pequenininha, a minguante. Conforme ela vai se alinhando, então agora já está na crescente, já aumentou o espaço. A luz do sol já está batendo numa proporção maior sobre a lua. Então já aumentou. E depois quando ela chega na lua cheia, pronto, alinhou totalmente. Toda a luz do sol está batendo diretamente sobre a lua. Então nesse momento a lua está bonita. A noite parece um dia. Você olha assim, se cair uma agulha no chão, você vê. Por quê? A luz é mais forte, resplandece de uma forma mais forte. Assim é a nossa vida. Se você está só um pouquinho, a sua luz é pouquinho. Se você vai alinhando, vai aumentando. Se você alinhar 100%, a glória de Deus é 100% sobre a sua vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí quando você está alinhado, você não tem medo de chegar no irmão, colocar a mão sobre ele e dizer assim: eu vou determinar a cura sobre a sua vida. Por que você não tem medo? Você está alinhado com o sol que é Deus. Você está alinhado com Cristo. Sabe? A mesma vontade, o mesmo sentido, o mesmo desejo está alinhado. A glória do Senhor está batendo em cheio sobre a sua vida. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É Deus purinho na sua vida. Nós temos que refletir essa glória do Senhor na vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele nos fala, deixa eu pegar meu óculos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos nós com a cara descoberta, ou seja, sem falsidade, sem maquiagem, limpo, puro, sincero, eu sou o que sou. Então, como espelho, nós refletimos a glória do Senhor.
e somos transformados de glória em glória. Porque quanto mais essa glória de Deus bate sobre a nossa vida, mais de Deus nós vamos ter. E quanto mais de Deus nós temos, mais as coisas sobrenaturais vão acontecer sobre a nossa vida. Eu quero dizer para a igreja que não tem coisa melhor do que você ser cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, é algo sobrenatural. Nós começamos a olhar na Bíblia, nós vemos ali quantos milagres foram feitos por intermédio da vida de Paulo, quantos milagres aconteceu pela vida de Pedro, quantos milagres aconteceu pela vida de outros apóstolos. Mas esse mesmo milagre pode estar acontecendo na nossa vida no dia de hoje, dependendo do nosso alinhamento com o Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos refletindo essa glória como espelho, aleluia, as pessoas lhe procurarão, dizendo: irmão, ora por mim, irmão, vai lá em casa fazer uma visita, irmão, lá em casa está passando um problema, eu quero que o irmão vai lá, irmão, vamos fazer uma oração, vamos fazer um culto, você vai interceder por alguém, irmão, alguém está internado, tem como você ir lá orar por essa pessoa? Por quê? Porque as pessoas olham na mim, na sua vida, e veem em nós algo sobrenatural. Esse irmão for lá e orar, Deus vai curar, essa irmã vai lá, Deus orar, vai curar. Por quê? Porque o mundo está vendo algo sobrenatural sobre a sua vida. Irmãos, não é comum acontecer de você estar sentado na poltrona de um trem ou de um ônibus e alguém que você nunca viu, não conhece, chegar para você e começar a contar a vida dela. A pessoa nem te conhece, mas ela começa a abrir o coração e contar. Que mistério é esse? É que ela viu em você algo sobrenatural, uma luz, uma paz refletindo sobre a sua vida, e então ela aproximou ali, porque ela sabe que em você ela vai alcançar algo de Deus, porque você reflete a glória de Deus sobre a sua vida, vai iluminar o caminho de muitas pessoas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu lembro uma vez que nós estávamos ali no Canadá, e nós fomos fazer a célula na casa de uma irmã. Foi até um irmão que começou a célula, eu comecei da segunda célula em diante. E aquela irmã estava deitada numa cama, você só sabia que ela estava sobre a cama por causa da cabeça, porque o cobertor sobre ela ficava quase plano com o colchão. A mulher estava magra ao extremo, desenganada pelos médicos, ela tinha um câncer no intestino, ela já usava uma bolsa do lado, estava ali condenada a morrer em cima daquela cama. Mas nós fomos lá, não acreditando no velório, mas acreditando no milagre. O meu Deus tem poder de arrancar você de cima dessa cama. Aquela mulher estava ali, irmãos, num quarto escuro, esperando a morte chegar. Só isso que ela esperava, um quarto escuro esperando a morte chegar. Mas quando nós chegamos naquela casa, a luz do Senhor refletiu sobre aquela família, e começamos a fazer a célula, começamos a orar sobre a vida daquela irmã, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, aquela irmã um dia aceitou Jesus, que ela não era evangélica ainda, e muitas vezes eu fui lá, peguei aquela irmã no colo, tinha várias escadas para descer até chegar na calçada, eu pegava aquela irmã no colo, levava, colocava dentro do carro levava para a igreja, colocava numa cadeira de roda, depois terminava o culto, fazia o mesmo processo e levava. E um dia desse, ela estava lá na igreja, sentada nos primeiros bancos, e eu comecei aqui o culto, e quando eu comecei aqui o culto, eu olhei para o rosto daquela irmã e eu vi dor, eu vi sofrimento, o rosto dela, sabe, transbordava a dor. E eu falei: irmãos, chamei a igreja naquele momento, vamos colocar de pé, vamos orar pela nossa irmã, que ela não está bem. Ela não falou nada para mim, eu só olhei para ela e vi que ela estava mal mesmo. E naquele dia a igreja levantou, estendeu as mãos, eu desci, coloquei a mão sobre ela, e oramos sobre ela. Depois da oração ela voltou para o seu lugarzinho, e o culto deu continuidade. Observe, no outro culto levei ela para casa, tudo normal. No outro culto eu fiz o mesmo procedimento, busquei ela, trouxe para a igreja, ela estava sentada ali, e ela falou: pastor, posso dar um testemunho? Eu falei: sim. E então ela veio e falou assim: eu pensei que eu ia morrer na igreja aquele dia,
Era uma dor insuportável. Eu pensei que eu não ia voltar para casa. Mas quando o pastor e a igreja orou por mim, no momento da oração, eu senti um fogo que veio queimando dos pés até a cabeça. E quando terminou a oração, eu já não sentia mais dor alguma. Ela foi curada, desenganada pelos médicos. O intestino dela, sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, de uns 2, 3 meses, ela sentiu vontade de fazer sua necessidade fisiológica. Ela falou: estou doida porque tem uma bolsa aqui, não tem como. E o negócio arrochou e ela teve que ir. E ela falou: agora eu não estou entendendo mais nada. Voltou ali no UPA ali do São João, que fica bem ali na Barão de Mauá. E tentou passar com a médica, mas como sabe, a agenda é muito grande, só pode passar no dia certo. Falou: não tem como encaixar você, vai ter que esperar o dia certo. E ela esperou mais 3, 4 meses, indo no banheiro normalmente. E quando ela foi falar com a médica dela, a médica falou: impossível, o seu intestino foi cortado, está interrompido, você usa uma bolsa. Repetiram os exames, e ela estava com o intestino totalmente restaurado, totalmente curado. Teve que fazer outra cirurgia sim, para arrancar aquela bolsa. E hoje ela está normalmente, engordou, está levando sua vida tranquila. Sabe o que é isso, irmãos? Naquele quarto escuro, aonde só tinha cheiro de morte, entrou a luz. E aquela vida foi transformada. O marido daquela mulher foi salvo. Ele detestava crente. Pensa num homem que não gostava de crente, era ele, Benê. E ali Deus deu a oportunidade de tratar a vida daquele homem. Ele já partiu para a glória, mas partiu salvo em Cristo Jesus. Essa luz quer continuar brilhando em muitos lares. Essa luz quer entrar em muitas vidas. Essa luz quer transformar muitas pessoas ainda. Mas sabe o que acontece? Os discípulos já desceram a sepultura, Jesus já subiu para a glória. O Senhor conta com cada um de nós aqui nessa noite, aleluia, para continuar refletindo essa glória. Aonde você chegar, aonde você entrar, as pessoas que você conhecer, Deus conta com cada um de nós para refletir essa glória nesse mundo que está se perdendo dia após dia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Paulo já foi embora. Hoje é você, hoje é eu. Esther já foi embora, Maria já foi embora, cumpriu o seu propósito. Mas hoje é o nosso tempo, hoje é a nossa geração. Eles marcaram a história deles. Nós lemos a Bíblia aqui, está cheio de relatos, fatos, está registrado. Mas hoje o Senhor quer construir um novo Atos, mas é o seu nome que vai estar lá, é o meu nome que vai estar lá. Nós não podemos ser egoístas de guardar Cristo simplesmente para nós. Na minha casa está bem, na minha família está bem, na vida dos meus filhos está bem, glória a Deus, o resto que se vira. Está cheio de igreja por aí. Não é assim não. Jesus, ele atravessou o mar e ele foi atrás daquele demoniado gadareno, enfrentou a tempestade para salvar uma vida, aleluia. O Senhor se importa com as pessoas, e todos aqueles que refletem a glória de Deus. Pode ser um mendigo, pode ser um drogado, pode ser um bandido. Jesus morreu por essa vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa vida está em trevas, essa vida está na escuridão. A luz precisa brilhar nesse caminho, aleluia. A luz precisa brilhar, aleluia. E não é as pedras que vão clamar, é nós que devemos clamar. A glória do Senhor tem que refletir sobre nós. Lembra-se da experiência da lua. Quanto mais alinhado que você estiver com o sol que é Cristo, mais a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Eu não sei pregar, eu também não. Você só precisa dizer: Jesus pode mudar a sua vida. O maior testemunho não é aquilo que você aprende numa escola de teologia. A maior pregação não é o que você aprende numa escola de teologia. A maior pregação que você pode pregar para alguém
é você dizer para as pessoas o que Jesus fez na sua própria vida. Quando você testifica que todos nós somos capazes de fazer isso, o que Jesus fez na minha vida, automaticamente essa luz vai brilhar no coração daquela pessoa e vai dizer: puxa vida, se o Senhor fez isso na sua vida, pode fazer na minha também. Eu também quero alcançar esse Cristo. Eu também quero que esse Cristo mora no meu coração. Eu também quero viver essas bênçãos. Eu quero viver esses milagres. Eu quero ter essa vida transformada. Eu quero ter esse Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que eu passei 7 anos, morei numa favela aqui do Jardim Oratório, antigamente chamava NPS. Pensa no lugar que era um terror. Ali era um bang, era uma terra sem lei. Ali quando matava alguém, nós não corria do assassino, não, nós corria para ver quem morreu. Era diversão, já era normal. Eu era um moleque revoltado. A gente vivia numa pobreza terrível. E eu tinha no meu coração: eu ainda vou matar mais de 10, eu ainda vou matar mais de 10. Eu era revoltado, tinha ódio no meu coração. Você imagina se essa luz não tivesse brilhado na minha vida? Você imagina se essa luz não tivesse me mostrado o caminho certo e o caminho errado? Você imagina se o Senhor não tivesse iluminado a minha vida? Eu poderia ter estragado a vida de muitas pessoas. Eu poderia ter morrido na condenação. Oh, que tragédia poderia ter acontecido. Mas o dia que essa luz brilhou na minha vida, todo projeto de Satanás foi desfeito. Porque o projeto do inferno é nas trevas, na escuridão. Mas quando brilha a luz, o projeto é de Deus. O projeto é de Deus, aleluia. E essa luz brilhou na minha vida. Não tirei nenhuma vida, mas eu ganhei muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor me usou, mesmo com pouco estudo, poucas instruções de letra, simplesmente dependendo do Espírito Santo, vidas foram alcançadas para o reino. Porque um dia essa luz brilhou dentro de mim. Essa luz me alcançou. Alguém falou de Cristo para mim. Alguém me levou até uma igreja. Eu ainda comecei ainda novo. Ainda tive a oportunidade de começar na escola dominical, como aquelas crianças que estavam aqui no começo do culto. Eu lembro da minha professora até hoje. Chamava a irmã Dalva. Que Deus abençoe sempre a vida dela. Está viva ainda, ô glória. É uma bênção. Pessoas lá atrás precisam alcançar essa luz. Diga para o seu irmão do lado: nós somos essa luz que devemos refletir na vida de todos aqueles que nós conhecemos. Refletir essa luz maravilhosa. Não perca a oportunidade, irmãos, de falar do amor de Cristo. Sabe? Comece a contar o seu testemunho. Comece a contar o seu testemunho para os seus amigos, colega de trabalho, vizinho. Comece a testificar. Sabe? Comece a dizer o quanto Jesus é bom. Quando Jesus curava alguém, a primeira coisa que Jesus dizia assim: vai lá e dê testemunho ao sacerdote, para que eles saibam, né, o que estava acontecendo ali. Todo milagre que nós recebemos, irmãos, é maravilhoso contar dentro da igreja. É uma bênção. A igreja vai se alegrar com você. Mas é mais maravilhoso você contar para aqueles que estão lá fora, porque eles vão ser alcançados para Cristo. A vida deles pode ser transformada por intermédio da transformação que você teve. Vamos falar o quanto Jesus é maravilhoso. Vamos refletir essa luz na vida daquele drogado que não vê saída, na vida daquele casamento que está sendo destruído porque não encontra saída no seu relacionamento, na vida daquela pessoa que está com a sua vida financeira destruída ao ponto de tirar a sua vida porque não encontra saída. Eu não consigo pagar, as contas aumentam e a pessoa fica perturbado. E nesse momento Satanás trabalha dia e noite, trazendo pensamentos negativos, trazendo mais trevas sobre a vida daquela pessoa. Nesse momento a luz precisa brilhar. A luz precisa estar ali. Existe um caminho. Existe um caminho. Existe uma saída. E essa saída é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é o nosso tudo. Jesus é tudo que nós precisamos.
Não deixe as trevas te alcançar. Não deixe as trevas dominar o seu coração. Não guarde mágoas, não guarde rancor. Sabe, irmãos, isso não vai trazer benefício nenhum. Tudo que for ruim, lança fora. Deixa o espaço para Deus. Sabe, se posicione e deixa a luz do Senhor resplandecer sobre a sua vida. E você vai ser como um astro, como estrela, sabe, como essa espelho que vai clarear a vida de muitas pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Estou encerrando. Se você tiver dentro do seu coração algum departamento, algum quarto, alguma sala que ainda há trevas lá dentro, eu te peço que você abra esse espaço para Cristo entrar com uma luz. E Jesus vai lançar todo o mal, todo pensamento negativo vai cair por terra. Se você lembra de alguém que está passando por dificuldade, pessoas que você está vendo que está com a vida derrotada, pessoas que você sabe que o diabo está fazendo arruaça naquele lugar, saiba que naquela vida há trevas, e você tem a luz nas suas mãos. Você tem o poder de iluminar a vida dessa pessoa. Você pode mudar a vida dessa pessoa. Como Paulo chegou naquele cárcere, sabe? E ele então viu aquele carcereiro com a espada para tirar a sua própria vida. E ele diz: não faça tal coisa. Ali chegou a luz. E aquela família foi salva em Cristo Jesus. Está entendendo? Estava a escuridão da morte, mas Paulo chegou ali e mostrou a luz da vida. E aquele homem foi salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Lembre de um parente, lembre de um amigo, lembre de alguém. Faça um propósito nesse momento. Senhor, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ser um espelho na vida dessa pessoa. Eu vou jogar a luz do Senhor lá dentro, e todas as trevas vai ser desfeita, e a luz do Senhor Jesus vai clarear, vai transformar, vai restaurar, vai salvar toda essa família, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu agradeço o Senhor Jesus por essa oportunidade. Receba essa palavra, porque essa palavra não é minha, mas é de Deus. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor não vem, não volta, sem que antes ela faz tudo aquilo no qual foi o propósito de Deus. Aleluia.